dia, meus queridos alunos do Instituto Municipal Luiz Viana Neto, do nono ano, né, o nono A, B, C e D. Aqui é o professor Matheus Barbosa de vocês. Estamos aqui, né, para iniciar mais uma videoaula. Infelizmente, a internet, né, não deixou que a gente pudesse nos encontrarmos nessa data de hoje. Então, eu estou aqui, né, postando uma videoaula justamente para ajudar vocês a estarem fazendo as atividades de vocês. Primeiramente, eu queria lembrar vocês, né, que essa será a nossa última aula, né, online, especificamente remota, porque como vocês sabem, o ano já está acabando, o ano letivo está para finalizar no dia 17, então nós temos ainda aí 15 dias, praticamente, né, para vocês estarem entregando as atividades e devolvendo as atividades. Mas isso não é motivo de preocupação, né? Não precisa se desesperar. Por quê? A escola, ela está montando todos os protocolos, né, de recebimento dessas atividades. A escola, ela vai avisar a vocês, né, quando será entregue, quais as datas, né, qual é a data de entrega dessas atividades. Ela vai explicar como essas atividades deverão ser entregues à escola, né, já que a recomendação, tanto da Secretaria Municipal como da escola, foi de fazer nos cadernos, né? Então, a escola vai explicar direitinho como é que vocês vão proceder, como é que vocês vão fazer para entregar essas atividades na escola, né? Quais os horários, quais as datas específicas, tudo isso será informado pela coordenação pedagógica na escola, né? Pelos canais, tanto do Facebook, como também provavelmente vão ter diversos avisos para vocês aí no município, tá? Então, uma outra coisa também importante para ressaltar vocês é aqueles alunos que já estão entregando, né, que já estão fazendo de forma virtual, não precisa se preocupar em entregar as atividades presenciais. Como vocês podem ver, ou como vocês sabem, né, os professores que estão registrando as atividades, né, que vocês estão entregando, as atividades que vocês entregam, na verdade, né, de forma virtual, nós estamos registrando em uma tabela, no Excel. Então a gente registra, né, olha, aluno tal entregou a atividade pelo site, né? No meu caso, aqui, eu sou professor que tem um website. Se você está fazendo pelo site, eu vou registrar que você está entregando as atividades. Ou se você me entregar também pelo Facebook ou pelo WhatsApp, eu também vou estar registrando. E aí não precisa, aqueles que estão entregando as atividades, né, nesses canais que eu estou falando, tanto no WhatsApp, como no site, como no Facebook, não precisam entregar as mesmas atividades presencial, porque vai acumular papel de forma desnecessária, certo? Então é importante, se você já está entregando as atividades ao professor de forma virtual, não precisa entregar essas atividades novamente de forma presencial, ok? Então são esses os avisos, né? Peço desculpa pela internet, infelizmente não há o que se fazer nesses casos, né? A internet caiu e aí fiquei sem internet, então eu estou gravando aqui um vídeo para vocês, para que vocês possam, né, ser orientados em fazer as atividades. Uma coisa importante, né, na aula passada, nós trabalhamos com o módulo diagnóstico, que foi o último módulo que vocês receberam. Esse módulo praticamente, né, ele tem 10 questões, e aí na semana passada eu trabalhei da questão 1 a questão 5, como vocês podem ver aqui, né? E aí eu comentei um pouco sobre a globalização, falei sobre os transportes, né, as fontes de energia, debatemos sobre o petróleo, falamos sobre geografia e literatura, né, a importância da relação entre a disciplina de geografia e de língua portuguesa. Falamos também sobre a produção de lixo, né, como é que o nosso mundo funciona hoje, sobre os processos de produção, sobre os processos de produção de mercadorias, que é importante que vocês lembrem que para haver produção precisa haver consumo, né? Então, para produzir um produto, né, fazer um produto, seja um computador, seja uma geladeira, precisa ter alguém que compre esse produto. Eu não vou produzir, nem as empresas vão produzir, né, materiais sem que haja um comprador, porque eles não vão ter lucro. Então, a lógica atual é: eu só produzo aquilo que eu vou conseguir vender, eu só produzo aquilo que eu vou conseguir dar lucro.
né? Que eu vou conseguir gerar lucro. Então, a produção necessariamente ela está relacionada ao consumo. E o que é esse consumo? Né? É o ato de comprar. Eu não vou produzir 1000 notebooks se as pessoas não vão comprar esses 1000 notebooks. Porque o notebook vai ficar lá encalhado, ele não vai conseguir vender, e se ele não consegue vender, ele não tem lucro. Né? Então pensem nesse sentido. Adiante, eu também falei com vocês, né, um pouco sobre a diáspora africana. Inclusive, mostrei um mapa, né, de dispersão do continente, das pessoas do continente africano que foram dispersadas, que foram, né, espalhadas ao longo do mundo de forma forçada. Né? Como vocês sabem, muitas pessoas do continente africano elas foram forçadamente retiradas do seu continente, dos seus países, dos seus lares, para trabalharem, né, em explorações de cana-de-açúcar, por exemplo, no Brasil. Mostrei também outras expedições, né? Esses escravizados eles foram também para outras áreas do mundo, como na América Central, países como Cuba, Haiti, entre outros países também, Colômbia, aqui na América do Sul, inclusive no México também, né? Na América do Norte, o México também recebeu essas pessoas escravizadas, né? Então, é importante que vocês vejam aí também, relembrem essas coisas. A escravidão, ela não só aconteceu no Brasil, esse movimento de migração forçada das pessoas do continente da África para o restante do mundo, né? Não só aconteceu no Brasil, mas foi também uma expansão para o mundo, né? A última questão da semana passada, só para revisar aqui rapidamente para quem não viu, ou quem viu está tendo uma nova oportunidade de rever, eu falei um pouco sobre o livro de Milton Santos, né? Que o livro de Milton Santos, né? Eu falei que Milton Santos, ele é um geógrafo. Infelizmente, ele morreu em 2001, né? Já são 20 anos sem o professor Milton Santos. Ele é um geógrafo brasileiro, né? Baiano, nasceu aqui no estado da Bahia, na cidade de Brotas de Macaúbas. Ele é um dos maiores geógrafos do mundo, né? O professor Milton Santos tem diversos livros, ele foi muito importante para a geografia do mundo, e eu trouxe para vocês, né, já que a gente estava trabalhando sobre a globalização, uma obra que é chamada a natureza, uma obra do professor Milton Santos, chamada Por uma Outra Globalização, né? E aí, justamente, a ideia é trazer um pouco sobre o que o professor Milton Santos escreveu sobre essa globalização. E aí, na última aula, eu mostrei para vocês e dialoguei com vocês, e vocês têm o texto também sobre isso, né? Tá no módulo de vocês. O professor Milton Santos, ele mostra que a globalização ela tem 3 faces, ela tem 3 polos, ela tem 3 lados, né? Quais são esses 3 lados da globalização? O primeiro, a globalização como fábula. O professor Milton Santos fala fábula, né? A globalização como fábula é uma globalização como algo imaginado, como algo que não existe realmente, né? A globalização como fábula significa que o que é passado da globalização é feito para a gente acreditar que aquilo realmente existe, mas não é real. Como assim, professor? Não estou entendendo o que o senhor está falando. Por exemplo, eu falo para vocês que a globalização ela permitiu que todas as pessoas tivessem acesso a tudo. Isso é a globalização como fábula. Por quê? A gente sabe na realidade que nem todas as pessoas têm acesso aos bens, a determinadas coisas, né? Tanto que um exemplo claro disso, por exemplo, é que alguns alunos da nossa escola, eles não têm acesso à internet, não têm acesso ao celular, não têm acesso a computador e, portanto, eles ficam impedidos de assistir aula virtual. Então, vejam que a globalização, né, a evolução das técnicas, né, a evolução das tecnologias de transporte, as tecnologias digitais, nem todas as pessoas têm acesso. Por quê? Porque elas são de classes sociais diferentes, né? As pessoas, nem todo mundo é rico, nem todo mundo tem condições para comprar determinadas coisas. Então a globalização ela é uma fábula. As pessoas dizem, né, que a globalização permite com que a gente acesse a todas as tecnologias e a tudo, mas na verdade não é bem assim. E aí vem justamente a segunda face,
que o professor Milton Santos fala, né? Olha, essa globalização não é bem assim como essas pessoas estão dizendo, não, que todo mundo pode tudo, que as pessoas têm acesso, né? Se a gente quiser, inclusive, viajar para outro país, a gente não vai poder. Por quê? Porque a gente não vai ter dinheiro para ir para outro país. As pessoas só viajam se elas tiverem dinheiro para pagar uma passagem de avião e ir para outro local, né? Então, vejam que a globalização, então, como o professor Milton Santos falava, ela tem uma outra face, que é uma face o quê? Perversa, né? A globalização como perversidade. Por que ele fala que a globalização também é perversidade? Porque a partir do momento em que a gente aumenta as tecnologias, né? Nós produzimos mais. A gente tem celular, a gente produz mais comida, a gente produz mais geladeiras, a gente produz mais tudo. Entretanto, essa produção, ela não é dividida igualmente para a população. Nem todas as pessoas elas vão ter acesso às coisas. Isso significa o quê? Criar desigualdades. Desigualdades sociais, desigualdades econômicas. Então, o que é que acontece nesse sistema de globalização? Vocês vão ver um pouquinho de pessoas que concentram muito dinheiro, são muito bilionárias, né? Tem bilhões de reais, trilhões em dólares, né? Essas pessoas são muito ricas e uma grande massa de pessoas, uma grande quantidade de pessoas com pouco dinheiro, às vezes não tem nem dinheiro, não tem acesso à moradia, não tem acesso à casa, é desempregado. Então vejam que o nosso mundo ele é desigual. E aí justamente por essa desigualdade, esse acesso desigual às coisas, né? Tem gente que não tem direito nem à habitação. E aí o professor Milton Santos ele vai falar justamente que a globalização é perversa nesse sentido, né? Porque gera fome, mesmo com o aumento de produção de comida, ela gera fome, ela gera desemprego, né? As pessoas não têm acesso à habitação e por aí vai. E a terceira faceta é justamente a globalização como outra possibilidade, né? O professor Milton Santos defende que a globalização também é um processo que pode gerar um outro mundo de outra forma, né? E que valorize, por exemplo, as ações de solidariedade entre as pessoas, né? Que o mundo ele seja menos desigual, ele tenha outros valores que não sejam esses que promovem a pobreza, que promovem, né, a exclusão das pessoas, que promove o desemprego, né? Ele pensa em um outro mundo de uma outra forma, certo? E aí são esses três aspectos que o professor Milton Santos defende em seu livro e que eu já expliquei na aula passada, só estou revisando para que vocês tenham acesso novamente. Então, sobre a aula de hoje mesmo, né, eu trouxe uma questão interessantíssima do Enem, e aí já é importante também, né, introduzir vocês a essa linguagem do Enem, já que vocês vão entrar aí no ensino médio, né, e provavelmente vão fazer o Enem também vai definir um pouco da vida de vocês. Já é importante fazer esse treino desde agora, né, desde sempre, para que vocês possam se habituar com as questões. E aí, uma temática que eu trago aqui, justamente, né, uma canção, a questão, ela traz uma canção do compositor Gilberto Gil, né, famosíssimo, baiano também, já foi ministro da Cultura. E aí, o título da canção é Banda Larga Cordel. Sozinho vai descobrindo o caminho, o rádio fez assim com seu avô. Rodovia, hidrovia, ferrovia e agora chega na infovia, para alegrar de todo o interior. E aí, esse trecho, a questão fala, né, o trecho da canção faz referência a uma das dinâmicas centrais da globalização, diretamente associada ao processo de... Aí vocês vão interpretar a questão, né? Do que é que ele está falando aqui, e do que é que isso está associado com a globalização, certo? E aí vocês vão ler a questão e vão responder. Lembrando que na semana passada também, né, eu dei uma revisada com vocês sobre isso, sobre os transportes, né, a evolução dos transportes, que começa lá com a força humana, a gente utiliza a força humana dentro da sociedade, né, para fazer as nossas tarefas. Depois a gente vai incorporando a força da natureza também, a força dos ventos, a força da água, para fazer nossas atividades. E aí, depois a gente descobre o carvão mineral, que eu falei, né, na aula passada também. O carvão mineral tem um poder de queima muito forte, que não é igual ao carvão vegetal que a gente utiliza em churrasco, tá? Vejam, carvão mineral vem de minerais, né, das rochas, e o carvão vegetal que a gente usa para churrasco vem da queima de vegetação, né? Vem da queima de árvores. Vejam que são diferentes.
E aí, esse carvão mineral, ele tem um poder de queima muito forte que fez, né, com que se movimentasse locomotivas. E aí foi criado um motor a combustão, né, um motor a vapor, no século XVIII, XVII e XVIII, ali na Revolução Industrial, justamente para fazer a movimentação e a ligação entre países. E aí você poderia utilizar o trem, né, como uma forma de ligação, de transportes, de passageiros, mas também de cargas, e aí poder mover mais coisas a longas distâncias. E aí os transportes eles foram evoluindo, né? E hoje, como vocês sabem, a gente já chegou no avião e também nos navios cargueiros, que eu já dei também uma aula específica sobre isso, né, mostrando para vocês a importância dos navios cargueiros, a importância dos canais, né, de navegação. Vocês viram lá o problema de Suez, por exemplo, né? Então, a gente já trabalhou sobre isso. Para a gente retornar aqui, nessa última unidade, né, a gente viu um pouco sobre a Europa, e aí, lembrando a vocês que a Europa ela tem 45 países, né, e esses países, a história um pouco desses países, né, foi um pouco conturbada. A Europa é um continente que tem registros muito antigos, né? Vocês começam a estudar a Europa lá já desde a Grécia e da Roma, mas esse cenário mais atual, vamos dizer assim, dos últimos 100 anos, né? A Europa é marcada por duas grandes guerras, né, que a gente chama de guerras mundiais. A Primeira Guerra Mundial em 1917, mais ou menos, né, 14 a 17, 1914 a 17, e a Segunda Guerra Mundial em 1939 a 1945. E aí é importante que vocês entendam, né, que esse cenário de guerra, né, gerou muita destruição, mas também, principalmente a Segunda Guerra, ela teve um embate de ideias e de disputa de ideias e de disputas econômicas, né? Então você tinha ali na Segunda Guerra Mundial, por exemplo, logo quando se termina a Segunda Guerra Mundial, né? Logo depois tem duas potências mundiais, que uma está na Europa e a outra está na América, né? Que é os Estados Unidos, que está na América, e a antiga União Soviética, né? União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que hoje é a atual Rússia. Esses dois países, eles vão ser importantíssimos para definir os caminhos que o mundo vai tomar, né? Os caminhos, inclusive, econômicos e políticos. E aí, o que é que acontece? Esses dois países, que é os Estados Unidos e a Rússia, eles vão começar a brigar para disputar qual vai ser a ideia econômica que vai tomar conta do globo. E aí, obviamente, você tem os Estados Unidos defendendo um sistema capitalista, de um lado, e do outro lado você tem a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, antiga, que hoje é a atual Rússia, que defendia o sistema socialista. E aí, justamente, né, os Estados Unidos defendendo o capitalismo e a Rússia, vamos dizer assim, a atual Rússia, né, defendendo o socialismo, gerou um embate, uma briga, né, entre eles, ideológica, uma disputa de poder entre esses países muito grandes. E aí, o nome dessa disputa, né, o nome dessa briga, o nome, né, dessas disputas políticas, a gente chama de Guerra Fria. Ah, professor, mas por que esse nome Guerra Fria? Como assim? Né? A guerra é fria justamente, o frio quer dizer que não houve batalhas, não houve tiroteios, né? Não houve embates diretos. O que houve foram ameaças, né? Ameaças porque nessa época já se tinha armas nucleares, as tropas elas foram enviadas, né, justamente para as áreas de próximo dos limites, né, em que esses países poderiam atuar. Então ficava ali como se fosse qualquer faíscazinha poderia gerar qualquer briga, né? Ficou uma tensão muito grande, mas eles não chegaram a brigar diretamente. Até porque os dois países, né, são os maiores países hoje que têm um arsenal nuclear muito grande, né, de bombas nucleares, e vocês sabem que o poder de destruição da bomba nuclear é muito grande. Só para vocês terem a noção, a Rússia hoje ela tem bombas nucleares que têm a capacidade de destruir a Terra 5 vezes, né? Então vejam o absurdo que é isso.
Então, obviamente, os dois países eles sabem que se eles brigarem e que se eles lutarem, eles vão destruir com o planeta inteiro, né? Então, para ambos os lados, obviamente, era melhor não se ter uma guerra. E aí essa guerra, essa disputa, ela ficou no plano intelectual, no plano dos pensamentos, né? Então, por isso que a gente chama de Guerra Fria. Essa guerra, de fato, de tiroteio, de disparo de canhão, ela não aconteceu. Aconteceu mais uma briga de pensamento, né? De pensamento econômico entre socialismo e capitalismo. E aí a questão ela fala justamente que essas disputas, né, ideológicas, essas disputas de pensamento construíram um limite imaginário inicialmente, né, justamente porque os Estados Unidos começou a enviar tropas para a Europa e em um determinado momento da Europa os Estados Unidos fez um limite ali. E a Rússia na outra parte, né, na outra ponta, também mandou as suas tropas para ficar ali, né, de frente com as tropas dos Estados Unidos. E aí eu mostro para vocês, né, se vocês olharem o módulo de vocês, aqui, ó, o módulo, se eu não me engano, esse é o módulo 4, o 4 é o 5, tá? Verifiquem aí, é justamente no tópico de regionalização do continente europeu. Vocês vão perceber que essa Europa dividida, né, a Europa dividida justamente depois da Segunda Guerra Mundial, vocês vão perceber aqui, ó, que quando a Alemanha perde a Segunda Guerra Mundial, o que é que vai acontecer? Berlim vai ser repartida entre os vencedores, né? E aí você vai ter um lado da Alemanha, por exemplo. Você tem aqui a República Federativa da Alemanha, que vai fazer parte do capitalismo, e você vai ter toda essa parte aqui mais escura no mapa, que são os países que vão fazer parte do socialismo, né? E aí é construído aqui, né? Depois Então esse limite aqui que vocês estão vendo, ó, entre os países do lado esquerdo de vocês, né, em cores mais claras, são os países capitalistas que aderiram ao capitalismo, ao sistema capitalista. E do lado direito de vocês, numa cor mais escura, vocês vão perceber que a Europa Ocidental, que teve uma influência muito grande, né, da Rússia ou da antiga União Soviética, conforme está aqui mostrando a vocês, tá? E aí, justamente, se vocês quiserem ler o texto também, né, é importante para fazer a revisão dessa questão. Mas aqui eu já explico boa parte mais ou menos o que é essa Guerra Fria e o que é que acontece, tá? Essa questão 8 já fala um pouco sobre aspectos da natureza. E aí é importante essa questão, por quê? Porque ela faz uma revisão com vocês do sexto ano, né? A gente já sabe que a Terra, o nosso planeta Terra, na sua parte interna, né, a parte de dentro da Terra, existe um movimento justamente o núcleo, né, ele faz com que o calor do núcleo faz com que o manto se movimente, né, que a gente chama lá de magma. O magma ele vai se movimentar e na nossa superfície vão ter o quê? As rochas. E essas rochas elas vão se movimentar, né? Elas vão se movimentar conforme o movimento feito pelo calor do magma. Eu já expliquei isso para vocês no sexto ano. Essa questão ela é importante porque ela faz relembrar aqui como é que essas terras, como é que essas rochas, né? E o porquê essas rochas elas se movimentam. E aí vocês sabem, vão ter rochas que vão se movimentar em sentidos convergentes, ou seja, elas vão colidir entre elas, né? Vão ter rochas que vão fazer o quê? Se afastar, né? Elas vão se afastar, e aí a gente chama isso de limites divergentes, né? E aí elas vão se afastar, o que é que vai acontecer? O magma que estava aqui vai sair, e aí, né? O magma sai, vai encontrar uma temperatura mais fria, vai resfriar, vai formar novas rochas. Enfim, isso vocês já estão cientes, né? Para quem teve aula aí no sexto ano, já está mais ou menos ligado no que é que acontece. E tem outros limites que são os limites transcorrentes, né? Que é aqueles que a gente fala que a rocha roça uma na outra, né? Elas acabam se tocando em movimentos de frente para trás, assim, elas vão se roçando, né? E aí justamente a gente chama na linguagem técnica de limites transcorrentes, tá? Vocês já viram isso no sexto ano, e aí essa questão é importante para revisar isso. E aí
nessa questão aqui específica, é vocês aplicarem esse conhecimento de tectônicas, né, da teoria tectônica, da teoria da tectônica de placas, justamente na Europa. E aí na Europa vocês vão ver que tem uma área específica, e aí está lá no módulo de vocês também, ó. A atividade de vocês mostra um mapa, por exemplo, né, que mostra as áreas de choque entre placas, que mostra a área de separação entre placas aqui também, ó. Então vocês vejam que a Europa tem áreas, né, de choque de placas aqui, ó. Tem uma área de choque entre placas, né? Tem uma área aqui no Oceano Atlântico de divergência de placas, né? Uma área de separação de placas. Então vejam que essa área de choque de placas aqui, ela vai gerar algumas consequências. E aí vocês sabem que tem vulcão, terremoto, né? Pode acontecer as questões do vulcanismo lá na Itália, por exemplo, tem alguns vulcões, né, que são ativos. Na Islândia também tem vulcões que são ativos e que de vez em quando eles explodem, mandam um monte de cinzas, né, para o ar. E aí tem os riscos também de se viver nessas áreas de vulcões. E aí, justamente essa questão 8 é importante para que vocês revisem todo esse conteúdo, né? Não é só o conteúdo do 6º ano, ou não é só o conteúdo do 9º ano da turma de vocês, mas é um acúmulo de conhecimento que vocês vão adquirindo lá desde as séries iniciais até aqui, tá? E aí é importante, né, que vocês leiam o texto para responder também essa questão. Já a questão 9, mostrando aqui para vocês, já é do módulo 7. A questão 9 é sobre é a parte de urbanização, né, da Europa. Módulo 7 não, perdão, gente, do módulo 6. Do módulo 6 de vocês. E aí justamente é a parte de hidrografia, né, que está aqui embaixo. Aqui ele fala, né, do relevo da Europa, do tempo que foi formado, de quantos anos são, né? E a parte posterior, a parte depois desse módulo, vai falar justamente sobre a hidrografia, né? Falando do conjunto de rios, da importância desses rios na Europa, né? Que esses rios são utilizados para navegação, e inclusive para escoamento de produtos industriais, né? Entre os países. Então, você tem principalmente ali na Europa o porto de Roterdã, na Holanda, que é um dos principais portos da Europa, né, que recebem muitas mercadorias, que recebem aqueles navios cargueiros que a gente já estava debatendo anteriormente. E esses navios cargueiros eles vão rodar ao longo do mundo, né, justamente trazendo mercadorias para a Europa e levando mercadorias da Europa também para outros lugares do mundo. E aí aqui tem falando sobre a importância dos rios, e aí falando também, né, das bacias hidrográficas, e dos processos que esses rios tiveram, né? Esses rios eles foram largamente poluídos, né? Justamente no período da Revolução Industrial, lá em 1750, como vocês sabem, a Inglaterra iniciou esse processo de Revolução Industrial. Isso é um conteúdo que vocês veem também em história. E aí depois esses rios eles foram poluídos, né? E depois eles vão passar por outro processo, que aí tá também no texto, e aí vocês vão precisar ler esse texto para responder, ok? Para finalizarmos aqui, nós temos uma questão, eu trouxe uma questão também de vestibular, né? Obviamente ela está adaptada para que vocês possam responder, mas essa questão ela foi feita, né, pela Universidade Federal de Goiás, em 2013, no seu vestibular de 2013, e aí é justamente reforçando aquilo que eu falei para vocês. Vocês precisam treinar, né, algumas questões de vestibulares, porque vocês vão fazer, né, daqui a 3 anos, 4 anos, ou quem sabe esse ano ou no próximo ano vocês vão fazer IFBA também, né? Quem tiver querendo interesse de fazer IFBA ou fazer qualquer outro vestibular, vocês já precisam estar treinando essa linguagem das questões e como fazer essas questões, né? Então, essa questão 10, na verdade, é justamente um raciocínio, vocês precisam raciocinar um pouco, lembrar um pouco de geografia, dos conceitos de geografia, do que a gente já trabalhou em geografia, mas também um pouco de história. Né? Essa questão ela está relacionando tanto história como geografia. E aqui ele vai falar o seguinte: em meados do século XVIII, olha lá os números romanos, hein? Para não esquecer. XV com 3 aqui, então XV é 15 com 3, 18. Em meados do século XVIII, James Watt patenteou na Inglaterra seu invento, sobre o qual escreveu a seu pai:
O negócio a que me dedico agora se tornou um grande sucesso. A máquina de fogo que eu inventei está funcionando e obtendo uma resposta melhor do que qualquer outra que tenha sido inventada até agora. E aí ele está falando justamente o que? Da máquina a vapor, que é justamente o motor, né, a combustão que eu estava falando a vocês, que utiliza o carvão mineral, e essa máquina a vapor, ela vai ser colocada nos trens, ela vai ser colocada nos navios também, para fazer movimentar esses transportes. E aí ele está falando aqui, né, a revolução histórica relacionada ao texto. Que revolução histórica é essa que o texto está falando? Né? E a fonte primária de energia utilizada em tal máquina. Então, eu falei para vocês, né, relembrando lá os primeiros módulos. Que tipo de energia foi utilizada? Que revolução foi essa que ele está falando aqui na Inglaterra, né, no século XVIII? De que revolução ela está falando? Qual foi a fonte de energia utilizada nessa época? A principal fonte de energia utilizada nessa época? E qual é a consequência dessa fonte, né? Ela vai ser queimada e isso vai para algum lugar. E aí vocês precisam refletir novamente. Se vocês não lembrarem, vocês precisam voltar lá para o primeiro módulo, né? O módulo número 2, nesse caso. Vocês precisam voltar para o módulo número 2 para relembrar quais são os materiais, né? E o módulo 3 também, que fala sobre as energias, né, as principais energias. Vocês têm que voltar para esses módulos para responder a questão, certo? E aí, mais uma vez, é isso, né, a nossa aula de hoje. Lembrem-se que quando eu falo aqui sozinho, né, e faço uma gravação depois, obviamente não é a mesma interação da sala. Então, se eu estiver correndo muito, se vocês não entenderam, vocês têm a possibilidade de voltar ao vídeo, né, de ver de novo, de pausar, de ir para frente e voltar ao vídeo. Então vocês podem utilizar desse recurso aí no YouTube, tá? Porque às vezes eu vou falar rápido, eu vou disparar, né? A velocidade do pensamento aqui com vocês é uma coisa, a velocidade do pensamento sem vocês também, né? Sem estar interagindo, sem estar falando com vocês, sem vocês estarem me perguntando, é outra, tá? Então vocês podem estar indo e voltando aí à medida do necessário. Por último, eu só queria reforçar mais uma vez, né, que vocês vão estar recebendo as informações para devolver esses materiais para a escola, para que a gente possa corrigir, né, para que a gente possa dar um retorno a vocês. E, obviamente, quem está fazendo as atividades não tem muito o que se preocupar. É entregar as atividades. Quem já está entregando as atividades de forma virtual, né, seja no Facebook, seja no site, não precisa entregar novamente de forma presencial, tá? Isso é importante ressaltar a vocês. E fiquem de olho nas informações da escola, porque aqueles alunos que forem entregar presencialmente na escola, vai ter um protocolo, a gente vai avisar de forma como deve ser entregue essas atividades, né? Como as atividades elas deverão ser entregues na escola, e a partir daí a gente vai poder corrigir e dar esse retorno a vocês, ok? Nas próximas aulas, nas próximas 2 semanas, né, que vão nos restar, eu vou estar postando algumas atividades. Elas vão ter, provavelmente, né, elas vão ter um caráter de revisão também, sobre o que a gente viu, né, mais recentemente. E aí, como vocês sabem, vocês têm o meu WhatsApp, que vocês podem tirar dúvidas, né, comigo a qualquer momento, né, desde que eu esteja online, eu tiro dúvidas de vocês, vocês podem estar me perguntando. O número está lá no Facebook, quem não tiver ainda o número pode ir acessar o Facebook da escola, né, o número está lá, eu já postei. Se não tiver, vocês podem me perguntar no Messenger do Facebook, eu vou estar passando esse número para vocês também, e a gente pode estar tirando todas as dúvidas necessárias de vocês, tá? No mais, eu agradeço, né, é isso. Eu espero que vocês tenham uma jornada muito grande nesse primeiro ano, né, que todas as dificuldades que a gente teve aqui, elas possam melhorar e que vocês tenham a melhor educação de qualidade possível a ser ofertada para vocês, tá certo? É isso, não tenho mais o que dizer, só mandar um grande abraço para vocês e espero que vocês estejam o mais breve possível no ensino médio. Um abraço a todos, até mais.